Vamos falar sobre os fungos. Os fungos que são seres vivos que fazem parte do reino fungi. Aqui vocês podem ver alguns exemplos de fungos. Bolores, leveduras e cogumelos são exemplos de fungos. Eles vivem em ambiente terrestre, mas algumas espécies são aquáticas. Eles são heterotrófos, então eles não produzem o seu próprio alimento, né? Eles precisam, então, se alimentar de outros seres vivos para ter a sua energia para fazer o seu metabolismo. São considerados saprófagos, que são aqueles que fazem a decomposição. E tem também os fungos parasitas, chamados de micoses. Eles são uni- ou multicelulares. Os fungos unicelulares são as leveduras. As leveduras que têm respiração anaeróbica e fazem fermentação, muito utilizadas aí na produção de pães e bebidas alcoólicas. O corpo dos fungos multicelulares é formado por hifas. As hifas, elas formam um conjunto que dão origem ao micélio. Aí vocês têm um exemplo, né? Como as hifas vão formando o micélio. As hifas que não têm septos são chamadas de cenocíticas, e aquelas que têm septos, septadas. O micélio, que é o conjunto de emaranhados de hifas, ele pode ser vegetativo, quando ele tem função de sustentação e absorver os nutrientes do substrato. O substrato ele vai ser um outro ser vivo, um ser vivo em decomposição, por exemplo. E a parte reprodutiva do micélio, que é chamado de micélio reprodutivo, é quando ele tem uma parte aérea, né? E essa parte aérea, ela vai formar um corpo de frutificação, que é onde ele vai se reproduzir propriamente dito. A reprodução dos fungos pode ser assexuada por meio de esporas vegetativas e em algumas espécies pode ser sexuada. Aqui a gente tem o ciclo, então, da reprodução. Os esporos, a gente chama de esporos, vamos dizer assim, a sementinha do fungo, né? Mas não é sementinha, a gente só para entender o que é um esporo. E esse esporo, ele vai sair aqui do fungo, vai cair no substrato, vai germinar, vai formar hifas, que vão se transformar em micélios, e começa tudo de novo o processo de formação, o ciclo de vida do fungo. Existem centenas, milhares de espécies de fungos, e eles são classificados em filos. Os principais filos são esses. O filo dos quitridiomicetos, ele é caracterizado por apresentar zoosporos, que são esporos flagelados, ou seja, esporos que têm um rabinho, vamos dizer assim, uma cauda, vamos dizer assim. Eles são aquáticos e são considerados também os ancestrais comuns de todos os grupos dos fungos. O filo zigomicota, então, ele é caracterizado por ter zigósporos. É o bolor, né? O bolor do pão, quando o pão mofa. O bolor das frutas, quando crescem esses pelos nas frutas, isso é um fungo. Tem o filo do ascomicota, que é característico por ter ascoporos. Esse é o fungo, por exemplo, que ataca as plantas. O mofo do trigo, o mofo do soja. E um outro filo é o filo dos basidiomicotas, que eles são característicos por apresentarem basidiosporos. Esses fungos são encontrados nos troncos das árvores, o chamado orelha de pau.
Aí a gente tem um pé não muito bonito, né? Uma língua também não muito bonita, porque a gente vai falar de algumas doenças causadas por fungos. Prestem atenção que quando uma doença é causada por fungo, a gente chama de micose, tá? Entre elas tem a candidíase, que pode afetar as partes íntimas ou a boca, tá? O famoso sapinho nada mais é do que candidíase. O pano branco é uma micose que a gente é popular, porque é uma micose que pega na praia. Já o nome comum dela é micose de praia. E apresenta manchas brancas na pele. E essas manchas, elas impedem que a pele produza melanina quando é exposta ao sol. E outro fungo que é muito comum e que a maioria das pessoas tem é a frieira, que causa dor e coceira. Um fungo também que é muito comum é esse fungo que ataca a unha, né? Ele destrói a unha e ele é muito comum também nas pessoas. Aí a gente tem algumas doenças causadas por fungos nas plantas. Mofo cinzento, por exemplo, que pode ser visto na parreira, antracnose, oídio, que pode ser visto no soja. Algumas soluções ecológicas, como usar chá de alho com gengibre, por exemplo, podem matar o fungo da planta afetada. Mas claro que a gente não vai usar isso numa plantação de soja, por exemplo, né? A gente vai usar em plantas domésticas, flores, por exemplo, como a orquídea. Mas nem só doenças os fungos causam. Eles têm uma importância muito grande em relação à ecologia e em relação à economia também. Na parte ecológica, eles são decompositores, né? Eles decompõem os cadáveres, os resíduos de seres vivos, e eles ajudam, assim, na reciclagem de alguns nutrientes para o solo, como o nitrogênio, como o fósforo, como o potássio. Na parte econômica, eles são muito usados na alimentação e nos medicamentos. Na alimentação eu não preciso nem falar, né? Porque eles são usados na produção de pães, de queijo, de bebidas como a cerveja. E na parte da farmácia, a gente tem um fungo que deu origem à penicilina, né? O fungo Penicillium. Algumas imagens, né, da importância dos fungos. A gente tem uma associação de fungos e algas que a gente chama de líquens, que é muito importante, porque funciona como um bioindicador de poluição. Esses líquens eles são encontrados nos troncos de árvore, como esses da foto, e eles ajudam também a fixar nitrogênio, né, junto com a alga. Eles têm ácidos que degradam rochas para a formação do solo. Eles são muito importantes para a parte ecológica, os líquens, as barbinhas das árvores. E aí eu trago uma curiosidade. Na descoberta e da preparação da aula, eu também não sabia disso, que o maior fungo do mundo, ele foi encontrado em 2000, numa região dos Estados Unidos, e a idade dele é de mais ou menos 2.300 anos, e o micélio dele, ele ocupa aproximadamente 45 estádios de futebol. Ele é conhecido como o cogumelo do mel, e ele é também o maior ser vivo existente no planeta. Quando você fala em maior ser vivo, vem à cabeça uma baleia, mas não é, é um fungo.